Olá, eu sou a Ana Laura Olá, eu sou a Andressa. e nós vamos falar sobre o sistema digestório. Então, o sistema digestório é formado pela boca, pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além disso, ele é composto pelas glândulas salivares, pâncreas e fígado. A digestão inicia na boca com a ação da saliva e dos dentes, como mostra no vídeo ao lado. O bolo alimentar segue pela faringe, depois para o esôfago e atinge o estômago, onde sofre a ação, né, do suco gástrico e transforma-se em quimo. O quimo é o produto da digestão. Ele chega ao intestino delgado e sofre a ação de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, pâncreas e fígado. No intestino grosso, há a formação das fezes, que são eliminadas para o meio externo através do ânus. Então, nós vamos falar um pouco sobre esôfago e suco gástrico. O primeiro é o sobre esôfago. Ele é um tubo muscular, oco, localizado entre a traqueia e a coluna vertebral. Ele passa através do diafragma, em frente à artéria aorta e conecta a garganta ao estômago. O esôfago é dividido entre a parte superior e a parte inferior. A parte superior possui um músculo denominado esfíncter esofágico superior, que é responsável por abrir o espaço necessário, afrouxando o esôfago para a passagem dos alimentos ou líquidos. E a parte inferior, ela faz a ligação com o estômago e recebe o nome de junção gastroesofágica. Nessa parte tem também o esfíncter inferior do esôfago, que auxilia no controle da passagem do alimento até o estômago. Essa ação faz com que as enzimas digestivas não cheguem ao esôfago. Esse órgão, então, faz a ligação da faringe com o estômago e tem como função principal garantir que o bolo alimentar chegue até o estômago através de movimentos musculares, que são denominados movimentos peristálticos. A mucosa que reveste o interior do esôfago é dividida em três partes, são elas o epitélio, a lâmina própria e a musculares mucosa. O epitélio é a camada mais interna do esôfago e é formada por células escamosas. A lâmina própria é a camada de tecido conjuntivo formada sobre o epitélio e a musculares mucosa representa uma fina camada de músculo que fica localizado sob a lâmina própria. Algumas doenças que afetam o esôfago são o câncer de esôfago, a esofagite, que é uma inflamação no esôfago, o refluxo gastroesofágico e o esôfago de Barré. Aqui nós podemos ver os GIFs, né? O alimento passando pelo esôfago, através dos movimentos peristálticos. Ele chega no estômago, ali no estômago tem o suco gástrico que decompõe o alimento. Então, vou falar sobre o suco gástrico. Ele é o principal agente das proteínas pelo estômago. É formado por ácido clorídrico, pepsinogênio e muco. Além disso, ele é um líquido geralmente de cor clara, tendo caráter ácido de pH 2. É na parede estomacal que se encontram as glândulas denominadas focetas gástricas, que secretam o muco. Também há dois tipos de células, as células parietais e as principais. As parietais produzem o ácido clorídrico e as principais produzem o pepsinogênio. O pepsinogênio é uma enzima inativa incapaz de realizar sozinha a quebra das proteínas. Porém, na presença do ácido clorídrico, ele converte-se em sua forma ativa, ou seja, ele se transforma em pepsina. E essa nova enzima consegue quebrar as proteínas, dando seguimento ao processo da digestão, como temos a imagem ao lado do processo do pepsinogênio se transformando em pepsina. Separamos duas experiências que envolvem o esôfago e o suco gástrico. A primeira experiência é sobre o movimento da digestão. E para essa experiência nós vamos precisar de uma meia fina, uma bolinha de isopor
fósforo ou de tênis, e qualquer bolinha que tiver em casa, uma bolacha. Os métodos. Pedir, né, aos alunos para que coloquem a mão no pescoço e que engulam a bolacha. Eles sentirão os movimentos dos músculos do esôfago, que são os movimentos, né, peristálticos. E a segunda parte é que coloque a bolinha, que representa a comida, dentro da meia fina, que representa o esôfago. E faça a bolinha deslizar pela meia, empurrando-as com os dedos. Como vimos no vídeo, né, do experimento, nós concluímos que os músculos do esôfago se contraem de forma parecida com a meia para levar o bolo alimentar até o estômago. Esses movimentos ocorrem em todos os órgãos do sistema digestório, não sendo somente no esôfago, e são conhecidos como movimentos peristálticos. Então, o alimento move-se pelo sistema digestório e sofre modificações que garantem o aproveitamento dos nutrientes necessários para o funcionamento do nosso organismo. Essa movimentação ocorre de maneira involuntária e sem que nós percebemos que ela está ocorrendo. Então, vamos para a experiência 2. A acidez do suco gástrico. Os materiais necessários são um copo de plástico de café, leite, vinagre ou suco de limão. No caso do meu experimento, eu usei tigelas de vidro e também usei o suco de limão e o vinagre. Os métodos são colocar o leite no copo, adicionar vinagre ou suco de limão, misturar e esperar alguns minutos.
Conclusão da segunda experiência. Então, o vinagre talha o leite da mesma forma que o suco gástrico produzido pelo estômago quebra as moléculas dos grandes alimentos em partículas menores. Isso ocorre porque o suco é composto pelo ácido clorídrico, enzimas e muco. E agora, algumas curiosidades. O que é gastrite? Então, a gastrite trata-se de uma inflamação da mucosa do intestino. Geralmente causa dor e azia, além de uma forte sensação de queimação. E existem diferentes tipos de gastrite. A gastrite nervosa, causada por uma situação de estresse, a gastrite causada por bactéria e a gastrite reativa, causada por alimento excessivo ou bebida alcoólica excessiva. O que é o refluxo gastroesofágico? O refluxo gastroesofágico é o retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estômago para o esôfago. Então, como nós já sabemos, os alimentos mastigados na boca, eles passam pela faringe, pelo esôfago e caem no estômago. Entre o esôfago e o estômago, existe uma válvula que se abre para dar passagem aos alimentos e se fecha imediatamente, para impedir que o suco gástrico penetre no esôfago, pois a mucosa que o reveste não está preparada para receber uma substância tão irritante. Os sintomas do refluxo gastroesofágico são a azia ou queimação, a dor torácica intensa, pode ocorrer tosse seca, doenças pulmonares de repetição, como é o caso da pneumonia, asma e bronquite. As causas podem ser alteração no esfíncter que separa o esôfago do estômago, hérnia de hiato provocada pelo deslocamento da transição entre esôfago e estômago e fragilidade das estruturas musculares existentes na região. Nós trouxemos também algumas sugestões que podem ser utilizadas com os alunos. São aplicativos de dispositivos móveis, que pode ser utilizado em qualquer celular com Android. O primeiro é Conhecendo o Corpo Humano. Ele é um quebra-cabeça sobre os sistemas e órgãos do corpo humano. E o segundo é o Tubix. É um jogo de conexões. Também tem outras sugestões, como os sistemas do corpo humano em 3D, que é um atlas online através do aplicativo. E também o jogo chamado Anatomix, o corpo humano. Ele é um jogo de caracterizar e definir os órgãos do corpo humano. Atividades no Quizzes. Então, nós propomos uma atividade com 6 questões no Quizzes, com um tempo entre 30 segundos e 2 minutos, dependendo da questão. Essas questões são relacionadas à aula que acabamos de dar e os experimentos apresentados. O link será disponível para tudo. E essas são as nossas referências. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.